Deus abençoe a todos que me assistem. Hoje, pela graça especial de Deus, eu trago uma revelação. Isaías capítulo 9, versículo 6. Está escrito: afinal um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus Todo-Poderoso e Príncipe da Paz. Uau! Afinal um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. O que significa o governo estar sobre os seus ombros? Primeiro, significa a responsabilidade. Carregar uma responsabilidade. Então, o menino que nasce foi posto sobre os seus ombros a responsabilidade do governo. E qual é esse governo? É o governo do reino de Deus. O menino que nasce, que foi nascido, que nos foi concedido, não carregava sobre os seus ombros a religião. Eu quero que você compreenda isso. O menino que nos nasceu, o filho que nos foi concedido, não carrega ou não carregava sobre os seus ombros uma religião, mas o governo. Então, a responsabilidade desse Messias para a humanidade. Ele carregava o governo sobre os seus ombros, o governo do reino de Deus. Por isso que depois dele ser batizado e ser confirmado pelo Espírito de Deus, a primeira ministração de Cristo foi: arrependam-se, porque agora é chegado a vocês o reino de Deus. Arrependam-se, porque é chegado a vocês o reino de Deus. Ele falava para os religiosos da sua época que eles deviam se arrepender. O que é arrependimento? Mudança de atitude, mudança de pensamento. Olha, importa que nós venhamos a mudar a nossa forma de pensar para que possamos receber a mensagem do reino de Deus. Não, mas eu já estou há 10 anos na minha religião, 7 anos na minha religião. Jesus foi confrontado. Os piores inimigos de Jesus foram os líderes religiosos. Porque eles, desde a sua infância, aprenderam por meio da sua religião. E agora aparece um homem, surge-nos um homem, que diz que nós devemos mudar a nossa forma de pensar, porque o reino de Deus chegou. Jesus é o ser que foi mal compreendido pelos humanos. Eu volto a repetir. Jesus é o ser que foi mal compreendido pelos seres humanos. Por quê? Porque os seres humanos o vê como um fundador de uma religião. Porque os seres humanos o vê como fundador e líder de uma religião, a saber, o cristianismo. Mas a responsabilidade que estava sobre o seu ombro não era sobre a religião. O Pai não mandou a terra para fundar uma religião, mas para fazer com que os seres humanos compreendessem e entendessem
a mensagem do reino, o governo. Vários homens na Bíblia foram mal interpretados. Veja só Moisés. Quem disse que Moisés vinha trazer uma religião? Quem te falou que Deus chamou Moisés para trazer a religião? Não. Deus chama Moisés para libertar uma nação, para libertar um povo. Moisés estava a lidar com o governo, assuntos governamentais. Deus acredita no sistema de governação, porque ele faz parte do governo, cujo ele é o rei. E as bases do seu reino, diz as Escrituras, é a verdade e a justiça. Se todos os seres humanos compreendessem isso, não haveria divisão entre nós. Se todos nós compreendêssemos que o Salvador, ele vem para nos conectar com o reino do Pai. Se toda a humanidade tivesse essa compreensão e olhasse para Cristo não como um líder de uma religião, mas como um rei que tem um reino. Lembra? Quando ele estava crucificado, no meio e 2 homens ao seu lado, um dos homens disse: lembra-te de mim quando vier o seu reino. Uau! O homem teve a revelação do homem que estava ali ao lado dele. No meio daquela agonia, daquela dor, o homem crucificado percebeu que o homem que está ao meu lado é inocente. E olhou para Cristo como um rei. E lembra-te de mim quando vier o seu rei. E Jesus disse a ele: em verdade, lhe digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então temos um rei que tem um reino. E se toda a humanidade compreendesse a Cristo como um rei, que tem um reino, não existiria divisão entre nós. Porque no reino, a figura importante é o rei. Não é o comandante. Não é o chefe da guerra. Não é o guardião. A figura central do governo é o rei. A figura central de um reino é o rei. A celebridade principal do reino é o rei. Se os seres humanos compreendessem a ele não como um líder de religião, mas sim como um rei que tem o seu reino, e que todos que pertencem ao seu reino o adoram, o reverenciam como rei, não existe ninguém mais importante no reino que o rei. O rei é o centro das atenções de todos nós. A humanidade seria melhor. Mas olha como é que nós estamos divididos, separados. Um diz que a verdade está aqui, outro diz que a verdade está ali, outro diz que vai ao céu, outro que diz que não. E nos apontamos deles. Ou estamos separados, não podemos comunhar uns com os outros por causa das nossas divergências religiosas. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concebido, e o governo está sobre o seu ombro. O menino carrega sobre os seus ombros a responsabilidade do governo celestial, o governo de Deus, não da religião. A salvação da humanidade
Deus não colocou essa responsabilidade, não incumbiu essa responsabilidade a uma religião, mas sim a um ser humano. Porque não existe no mundo sequer alguém, nenhum outro homem, pela qual devemos ser salvos, a saber, Jesus. Não existe no mundo, a saber, Jesus. Mas como é que vamos aceitar Jesus hoje? Como é que o meu irmão indiano vai aceitar Jesus hoje? Se ele vê Jesus como a figura da religião. Não, eu não preciso da sua religião, eu tenho a minha, obrigado. Como é que o meu irmão muçulmano vai aceitar Cristo hoje, se o vê como líder de uma religião? Não, eu não preciso do seu, da sua religião, eu tenho a minha. O Salvador não será aceito por muitos, porque os seres humanos pintaram uma imagem diferente daquela que Deus projetou. Se você entra hoje para investigar quem é Jesus Cristo, Jesus, fundador da religião cristã. E é assim que a humanidade foi. Mas as Escrituras dizem, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. E o governo está sobre os seus ombros. É por isso que quando ele orava, ele disse, Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, não a tua religião, porque Deus não tem religião, Deus não tem cor. Diga-me, qual é a cor de Deus? Será que é esta? Será que é a sua? Será que é amarelo? Será que é branco? Será que é escuro? Os homens pintaram, desenharam uma imagem errada do Criador. Venha a nós o teu reino, não a tua religião, porque o Senhor não tem religião. Por isso que quando ele vem, a primeira mensagem foi: arrependam-se, mudem os vossos pensamentos, mudem a vossa maneira de pensar, porque o reino de Deus é chegado até vocês. Jesus veio trazer a mensagem do reino para os seres humanos. E esta é a hora, é a altura de nós voltarmos para o plano original de Deus, o governo de Deus. O governo de Deus. Jesus é um ser que foi mal compreendido pelos homens. Amados, Deus te abençoe. Chamo-me Osvaldo, com promessa de voltar na próxima e abençoar vocês com a palavra do Senhor. Deus te abençoe. Shalom.